muito boa tarde, você seguidor do Portal Rede. Voltamos com mais uma live na sexta-feira, dia 26 de outubro, antes das eleições. E falando em eleições, né, a gente traz aqui um escritor aqui de Ponta Grossa, um professor, também escritor, que traz reflexões muito importantes, né, para esse período eleitoral, para esse período que a gente discute tanto sobre o nosso futuro do nosso país. E por isso a gente recebe aqui nos nossos estúdios o professor, quase ex-professor, né, já quase aposentado, mas que ainda é professor da UEPG, professor Mário Sérgio de Mello. Muito prazer ter você aqui no Portal Rede para a gente conversar um pouco sobre esse cenário tão importante para o nosso país e também sobre a tua obra que você está lançando. Mas antes, professor, queria que você falasse um pouquinho da tua carreira como professor e também como é que começou a despertar em você esse lado da literatura para você começar a escrever. Bom, boa tarde, né? Uma satisfação estar aqui. Falar um pouco do escrever, que começou antes desde que eu era aluno de ensino básico, que eu já percebia uma certa facilidade de escrever e os professores perceberam. Os professores de língua portuguesa, eles começaram a me incentivar e eu era um aluno de destaque em língua portuguesa, em escrever principalmente, né? Os professores faziam gincanas com textos e tal, e eu me destacava. Mas eu nunca me dediquei a escrever, né? A primeira parte da minha carreira profissional, eu sou geólogo, né? Foi em São Paulo. São Paulo é uma cidade que exige muito da gente. Talvez por isso eu nunca tenha me dedicado a organizar os meus escritos enquanto eu morava em São Paulo. Quando eu me transferi para Ponta Grossa, isso já faz 22 anos, já faz bastante tempo, Ponta Grossa tem uma qualidade de vida muito melhor, né? É uma cidade que permite a gente ter tempo para se dedicar às coisas que a gente gosta, né? Aí eu consegui começar a dedicar mais a escrever e a organizar os escritos. E aí eu publiquei um primeiro livro em 2005, né? Depois um segundo em 2011. Aí de 2011 para cá, praticamente todo ano eu venho publicando um livro que não é de área técnica, né? Um livro da área de literatura, de arte literária. Professor, a gente estava conversando nessa entrevista, você falou que também escreve, você até falou agora também, livros técnicos, né, mais para a sua área. Qual a diferença entre trabalhar a parte técnica, né, desenvolver essa parte técnica e também desenvolver a literatura? Olha, é um pouco assim a diferença entre o racional e o intuitivo, o emocional, a sensibilidade, né? O livro técnico, ele segue uma lógica científica, né? Então, ele tem uma estrutura diferente, ele é todo diferente, né? Eu acho que ele é útil porque ele dá essa compreensão da lógica do livro técnico. Eu acho que eu a utilizo também no livro de poesia, no livro de arte literária, né? Embora eu acho que a grande diferença da arte literária é ela transcende os limites da nossa racionalidade, da nossa lógica, né? Esse é o grande, é o que distingue a arte literária propriamente dita, principalmente a poesia, né? Ele tem que suscitar a nossa imaginação, a nossa fantasia e não a nossa lógica, o nosso racionalismo, né? Mas eu acho que as duas coisas, uma ajuda um pouquinho a outra. Tá? Professor, como é fazer um livro sobre uma ótica que a gente está vendo todo dia, a gente vive todo dia, com diversas modificações, cenário político vai mudando, parece que é todo dia, né? Tem transformações, mas como é que trazer a sua ótica para um livro de um assunto tão importante, tão relevante, que vai mudando, parece que quase todo dia? Olha, eu acho que isso é o seguinte, eu acredito numa coisa que tem alguns autores que não acreditam, que é inspiração, né? Então, a gente se sensibiliza com alguma coisa nos toca, né? Nos toca fortemente, e isso a gente acaba traduzindo num texto, né? Em palavras que compõem um texto, né? Eu tenho a impressão, e eu até gostaria muito, e tenho a intenção de fazer isso ainda, de estimular que todas as pessoas façam isso. Eu acho que, sabe aquele ditado de poeta, médico e louco, todos nós temos um pouco? Não sei se você já ouviu esse ditado, né? Eu acho que, de fato, todos têm um pouco de artistas literários, né? O que falta é exercitar essa capacidade, né?
Eu acho que é muito importante exercitar essa capacidade, porque exercitar essa capacidade de criar poeticamente, criar artisticamente, é a gente exercitar a nossa sensibilidade, a nossa percepção, como você falou, das coisas que às vezes estão no cerco, estão no dia a dia nosso, e muitas vezes a gente não as percebe, não as capta, né? Eu acho que captá-las faz parte, a gente tem que treinar um pouquinho isso, né? E às vezes um estímulo para a gente treinar isso, ele é muito importante. Eu acredito que eu fui estimulado, por exemplo, lá pelos meus professores lá ainda do ensino básico, né? Graças a isso que eu fui conseguindo aprender um pouco a transformar em texto, em palavras, os sentimentos que a gente percebe no dia a dia. Professor Mauro Sérgio, gostaria que você falasse um pouquinho desse teu livro. Qual a diferença desse livro para os outros que você já fez? O que esse livro te exigiu de diferente dos outros que você já tinha feito? Então, esse livro tem um nome que é um pouco, eu usei a palavra até esdrúxulo, né? Tem um nome que é coice de mula, que é uma coisa que parece que não combina muito com poesia, né? Mas eu acho que combina bastante com poesia. Eu fui aprendendo isso, né? No começo nem eu aceitei bem o nome. Então, ele, como eu estava lhe dizendo, ele é um livro que o conteúdo dele é produzido de 2016 para cá. É um momento em que o nosso país, e não é só o nosso país, o mundo todo, é um momento muito especial, muito diferente, principalmente para o nosso país, né? Politicamente, socialmente falando, economicamente falando, culturalmente falando, né? E os textos desse livro, eles traduzem bastante isso. O livro não é integralmente isso, então essa produção ao longo desses 2 últimos anos, ela não tem só poemas engajados, né, só poemas contestadores, tem alguns poemas que são bem líricos, bem identificados com poesia no sentido mais comum da palavra, mais conhecido da palavra, né? Mas ele é muito diferente dos anteriores justamente por traduzir esse período que nós estamos vivendo. Eu queria que você falasse um pouco fazer desse recorte, assim, por que esse recorte, por que não retomar coisas que a gente já tinha vivido na história queria que você contasse um pouco sobre a produção desse livro mesmo, como é que você foi fazendo, foi acompanhando notícias, foi acompanhando fatos, como é que você foi montando assim os poemas desse teu livro? Olha, deixa eu te falar um pouco, né? Por exemplo, esse Coice de Mula, né? Esse poema que dá nome, é um poema que se chama Coice de Mula que dá nome ao livro, né? Esse poema, como é que ele surgiu, né? Acho que é isso que você está me perguntando. De onde veio a ideia, de onde veio a inspiração para escrever esse poema? Eu comecei a conversar com pessoas, colegas meus, que comentavam comigo do aumento de sinais evidentes de pobreza extrema. Então, indigentes na rua, pessoas que dormem na rua, né? Surgiu daí. A ideia surgiu daí, né? Por outro lado, nesse livro, só para te dar um contraponto, tem poemas que são... eu estava deitado no meu quarto, querendo dormir, com insônia, e tinha uma fresta na janela. Por essa fresta entrou um feixe de luz de lua, né? E aquilo, ali naquele meio sono, meio dormindo, meio acordado, aquilo suscitou uma imaginação imensa. Eu vi por aquele feixe de lua começar a invadir meu quarto fantasmas, homens sem cabeça, poetas, todos os habitantes da noite, né? E saiu um poema disso, né? Esse é um contraponto, você veja que diferentes poemas que podem estar contidos no livro, né? Eu sou da área de geologia, eu trabalhei a minha vida inteira com o meio ambiente, né? Geologia é uma ciência ambiental muito ligada ao meio ambiente. Então eu tenho, mesmo dentro da cidade, eu tenho uma percepção que eu sei que é um pouco diferente da maioria das pessoas, sobre o meio ambiente dentro da cidade. Pássaros, árvores, flores, né? E às vezes um pássaro, por exemplo, um canarinho da terra, ele faz uma graça que me chama a atenção, me toca, vira um poema, né? Então tem, por exemplo, na época esse período que está aqui contido, ele compreende a época dos panelaços que ajudaram no impeachment da Dilma, né? Aquele momento dos panelaços também foram momentos muito tocantes, muito importantes, viraram poema, tá certo?
Então, isso é o que está contido nesse livro. Professor, gostaria que você fizesse uma análise, principalmente, estamos às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, também alguns estados vão eleger os governadores. Queria que você fizesse uma análise desse momento atual, não necessariamente falando de partidos, mas falando da sociedade, como é que você tem visto as pessoas antes de um momento tão importante como o que vai acontecer no próximo domingo. Então, um momento tão importante como você diz, né? Eu já tenho 66 anos, eu passei pela ditadura militar, né? Quando, no auge da ditadura militar, nos anos que sucederam 1968, que foi o AI-5, eu era aluno de graduação na USP. E a USP foi um dos lugares em que mais se sentiu a repressão aos, na época, chamados subversivos, né? Que, na verdade, eram simplesmente pessoas jovens, idealistas, que ousavam pensar, né? Pensar com a própria cabeça. Quando eu digo ousavam pensar, refletiam, né, sobre as coisas, e ousavam, mais do que pensar, ousavam manifestar aquilo que pensavam, né? Simplesmente por pensar e manifestar aquilo que pensavam, eram considerados criminosos, eram considerados o que de pior nós tínhamos no país, eram caçados, eram suicidados, às vezes, né? Aconteceu isso com um colega meu, né? Hoje o centro acadêmico da USP, ele se chama Vanucchi-Leme, Alexandre Vanucchi-Leme, né? Que era meu colega de curso, né? E foi um período tenebroso, né? Em que os pensadores do país se refugiaram, saíram do país, ou se esconderam, ou foram caçados, né? E eu lamento muito ver que nós estamos, aparentemente, ameaçando a entrar num momento parecido com aquele, né? Por tudo que eu ouço de manifestação dos candidatos que estão aí, nós estamos com um risco muito forte de voltar àquele tempo. Eu acho que aquele tempo foi um tempo sombrio, né? Eu esperava que, depois de terminado a época da ditadura militar, nós tivéssemos uma época de progresso civilizatório no Brasil, né? Eu estou vendo que, infelizmente, nós estamos numa polarização, de certa forma, forçada, artificial, né? Que está dificultando que as pessoas reflitam, que as pessoas ponderem com bastante sobriedade sobre o que está acontecendo no país nesse momento. Eu estava dizendo, né, antes de nós começarmos aqui, que eu acho que ganhe quem ganhar, né, vai ter um desafio enorme, que é o desafio de voltar a fazer as instituições funcionarem normalmente no Brasil, né? Vai ser um trabalho de negociação, de entendimento muito grande, vai demandar muita sobriedade, muita temperança, muito equilíbrio, não só do futuro presidente, mas também das instituições, das autoridades no Brasil. Professor, para a gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você ficasse à vontade para convidar as pessoas a irem ao lançamento do seu livro hoje, né, passar as informações sobre horário, local, tudo certinho, fique à vontade para fazer o convite. Então, eu convido para o lançamento do Coice de Mula, né? Ele vai acontecer hoje a partir das 7 horas, mas podem chegar um pouco mais tarde, porque o lançamento vai ser demorado, né? Vai acontecer lá no Garimpo 1926, que é uma casa de cultura, ali em Uvaranas. Eu não me lembro bem qual é o endereço, mas é fácil encontrar. Quem se colocar em Garimpo 1926, Ponta Grossa, na internet, vão achar o endereço direitinho, né? No lançamento, a gente faz sempre uma brincadeira, eu costumo fazer uma brincadeira, que é para estimular a interação dos participantes, dos presentes, com os textos do livro, né? Então, eu coloco algumas questões, algumas perguntas, e quem acerta as perguntas ganha um exemplar do livro de prêmio, né? Não é do livro que está sendo lançado, o prêmio, é de um dos lançamentos anteriores meus, mas, normalmente, o pessoal se interessa bastante em participar e acertar para ganhar o livro. Professor, muito bom receber você aqui nos estúdios para conversar um pouco sobre esse momento atual do Brasil e também conversar um pouco sobre o seu livro. E se você tiver uma consideração final, fica à vontade. Muito prazer. As portas do Portal A Rede de Jornal da Manhã estão abertas para vocês, se quiserem voltar. Não, acho que eu que agradeço vocês, né? Espero que as pessoas
se interessem por poesia, compareçam lá ao lançamento desse livro, não só desse, outros que estão sendo lançados. Tem um outro que vai ser lançado já de outro autor, de um autor curitibano, que vai ser lançado na terça-feira, porque a literatura, a arte literária e a poesia, principalmente, elas nos renova a sensibilidade. Nós estamos num momento que nós precisamos muito de sensibilidade. Muito obrigado. Imagina, recebemos aqui nos nossos estúdios o professor e escritor Mário Sérgio de Mello para falar um pouco sobre o lançamento desse livro que acontece hoje em Ovaranas, a partir das 7 horas da noite. O professor Mário Sérgio que lança o livro Coice de Mula, que traz reflexões sobre o atual cenário do Brasil. A gente agradece a sua audiência, lembrando, claro, para vocês seguirem as redes sociais do Portal Rede, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e também ficarem ligados nas notícias desse final de semana na região dos Campos Gerais, também em Ponta Grossa e no Paraná, que sairão ainda hoje, também repercutindo diversos assuntos no Portal Rede. Também amanhã, edição um pouco mais especial, com detalhes da eleição, do segundo das eleições presidenciais, também para governadores em alguns estados do país, no Portal Rede, então, e no Jornal da Manhã. Agradecemos a sua audiência, bom final de semana e até a próxima.